Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs. Que o Senhor possa falar conosco nessa manhã, em nome de Jesus, trazer o que nós precisamos ouvir para a saúde das nossas finanças, amém? Eu gostaria de fazer uma oração antes, gostaria que os irmãos fechassem os olhos e vamos orar, né? Em nome de Jesus, eu sei que já tiveram várias orações, mas eu quero orar porque é uma ministração simples, prática, objetiva, mas que traz no mundo espiritual algo muito forte. Então, é libertação para as nossas vidas, é ensino e vamos colocar em prática o que Deus mandar a gente fazer. Amém? Então, feche os seus olhos agora, em nome de Jesus. Hoje eu me coloco, Senhor, como intercessora e a favor das vidas que ouvirão essa ministração. Não são essas, Pai, que estão aqui comigo agora, nesse momento, mas todas as outras, Pai, que vierem a ouvir através do YouTube ou alguma mensagem que foi enviada, que o Senhor possa alcançar os corações dessas pessoas. Tu conhece cada coração, cada história, cada dor, assim como o Senhor conhece o meu. Tu sabes o quanto o inimigo tem tentado vencer o povo de Deus, Senhor, nesta área. E através, Senhor, também da ansiedade, da escassez, do peso, Senhor, das dívidas, da vergonha, Senhor, de e muitas vezes estar em situações delicadas que só o Senhor conhece. Tu, Senhor, é o nosso Pai, e é a Ti que eu te peço essa manhã. Eu clamo agora, em nome de Jesus, levanta o teu braço forte e traz libertação, Senhor. Quebra toda cadeia de miséria, todo pacto feito com medo, toda maldição geracional que aprisione as finanças e as emoções. Traz luz, Senhor, sobre os pensamentos. Tira, Senhor, a venda dos nossos olhos espirituais. Que nessa ministração, Senhor, cada pessoa seja tocada, a começar por mim, de uma forma pessoal, exclusiva, que só o Senhor sabe tocar, e que o coração dela se rasgue, e que a mente se abra, e que a nova semente de fé seja plantada, assim como é o jejum que nós estamos jejuando no dia de hoje, Pai. Essa semente seja plantada nas finanças, em nome de Jesus. Eu profetizo a cura sobre a terra financeira delas. Eu declaro restauração do altar das finanças, consagração dos bens, sabedoria para administrar. Deus, quando eu digo consagração do altar, Senhor, é aquilo que os teus filhos e eu temos levado ao teu altar. Se verdadeiramente, Senhor, que o Senhor esteja recebendo, e se o Senhor não está recebendo as nossas ofertas e os nossos dízimos, que o Senhor venha falar conosco, em nome de Jesus, porque será, Senhor, que aquilo que realmente estamos fazendo ali no teu altar é agradável aos teus olhos, ou o Senhor quer falar conosco e acrescentar algo que está passando de ser despercebido ao nosso coração, ao nosso entendimento, através de prisões e setas malignas, Senhor, que possa vir à nossa mente. Senhor, nós temos que consagrar os nossos bens com sabedoria, para poder sabermos administrar. E a alegria, Senhor, vai vir de Ti, que é o dono do ouro, da prata. Senhor, Tu unge a nossa boca, a nossa mente, Senhor, o nosso espírito essa manhã, Senhor, para que tudo que falarmos nessa live, Senhor, seja agradável a Ti. E aquilo, Senhor, que o Senhor precisar mudar nas nossas vidas, que possa ser mudada, em nome de Jesus. E eu agora oro, Senhor, que realmente o Senhor, principalmente, venha ungir a minha boca
e que eu não ministre apenas palavras vãs, mas libere os céus abertos sobre essas pessoas que estão aqui e sobre aquelas que vão ouvir essa mensagem. Que a tua presença, Senhor, me acompanhe, que o teu Espírito me conduz, Senhor, nessa ministração. No nome poderoso de Jesus, e que toda distração, resistência ou incredulidade seja desfeita agora. Eu declaro, essa ministração será um divisor de água para nós e para muitos, porque onde o teu Espírito está, há liberdade. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos. Agora vamos iniciar a ministração. Hoje, o nosso tema normal de todo mês é saúde financeira, mas o tema hoje é vencendo o que quer me vencer. Vencendo o que quer me vencer. O versículo-chave está em João 16, 33. Então, querido, o tema, como eu já falei, é vencendo o que quer me vencer. É um tema que a gente tem, talvez vocês nem entendam, mas no decorrer dessa mensagem vocês vão entender. Eu estou usando, pedindo permissão ao Senhor, a palavra dele que está em João 16, 33 e Filipenses 14, 13. E então eu vou estar lendo agora João 16, 33, que a palavra de Deus diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Em Filipenses 4:13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então eu quero dizer para vocês que aqueles que estão enfrentando batalhas invisíveis nas finanças, na alma, essa palavra, ela revela que muitos têm sido por preocupações financeiras, dívidas, né, como já foi mencionado até na minha oração, escassez, medo e vergonha. Mas a palavra de hoje, ela nos chama a vencer o que quer me vencer, o que quer nos vencer. E isso começa no espírito, na mente, e vamos praticar, e na prática. Não é? Eu tenho que cuidar do meu espírito, eu tenho que cuidar da minha mente, mas eu tenho que praticar as coisas que o Senhor tem colocado para mim. Amém? Então, o objetivo de nós estarmos hoje aqui, qual é? O objetivo nosso é alcançar a saúde financeira com equilíbrio espiritual, mente e na prática, que foi o que eu falei agora. E uma frase bem assim de impacto, né? Uma frase talvez vocês possam não entender, mas é verdade. Ou eu venço a crise com fé, ou a crise me vence. Simples assim. Não foi o que Jesus disse? E Jesus diz assim hoje: filha, filho, para mim e para você, vocês não estão sozinhos nessa luta, nessa batalha, nessa guerra, que muitas vezes a batalha espiritual, a situação financeira se torna uma guerra espiritual. Não só uma batalha, não só uma crise, não só uma coisa temporária. Ela se torna realmente uma constância. E hoje, em nome de Jesus, nós vamos quebrar isso. Jesus declara, de novo vou falar: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deus está dizendo para mim e para você hoje:
você sente o peso das pressões, da cobrança financeira, das limitações humanas, ou seja, a minha e a sua, e tantas outras, pontinho, pontinho, pontinho. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei qual é a cobrança financeira que está vindo sobre a sua vida. Eu não sei quais são as suas limitações humanas que está vindo para a sua vida. Mas eu tenho trabalhado muito com listar. Então você, depois dessa pregação, você pode estar listando. Mas eu quero dizer que Deus diz: eu sou com você. Eu sou a sua força. Você não precisa vencer isso sozinho. Amém? A saúde financeira, ela não será um resultado do seu esforço ou do meu, mas é resultado de uma aliança da dependência com Deus. E Deus diz: olha, filho, o resultado da sua saúde financeira não é apenas o seu esforço, mas é de uma aliança e de uma dependência comigo, filho, filha. Amém? Porque eu venci o mundo e agora eu venço dentro de vocês. Abra a porta, deixe eu fazer, eu estou aqui. Muitas vezes nós achamos que o Senhor são tantas áreas que Deus pode fazer, mas muitas coisas nós colocamos um parênteses e hoje nós vamos quebrar esse parênteses. Deus está nas minhas finanças, Deus está nas suas finanças. Jesus, ele remiu não só os nossos pecados ali na cruz, mas no todo nosso. Não é verdade? O espírito, que principalmente estava morto, o nosso corpo e a nossa alma. E a nossa alma muitas vezes está doente, está deixando de ouvir a voz de Deus, porque está presa nas finanças, em situações que não deveria estar, porque as nossas finanças é do Senhor. Amém, irmãos? O que tem tentado te vencer? A ansiedade pelo futuro, contas que não fecham no final do mês, cansaço emocional de tentar sustentar tudo sozinha, medo de não conseguir pagar o aluguel, ou cuidar dos seus filhos, ou tudo junto. Vício de comprar para aliviar a dor emocional e preencher um vazio que não é, que nós sabemos que não é preenchido dessa forma. Inveja, querido, invejar ao ver outras pessoas prosperando enquanto você sente que está parado, parada. Vergonha de pedir ajuda ou de reconhecer os seus próprios erros financeiros. Sentimentos de fracasso ao olhar por decisões erradas do passado. Procrastinação diante das finanças, medo de abrir conta bancária. Sabia que tem pessoas que têm medo? Aí às vezes não pode nem ser abençoado, né? Porque se alguém quer abençoar você de longe, você não tem uma conta bancária. Brigas familiares causadas por dinheiro, coração dividido entre confiar em Deus e querer controlar tudo sozinho. Eu não sei, amado, se algo que eu falei aqui está na sua vida, mas eu quero dizer que Deus vai mudar essa história. Vou repetir aqui agora: estratégias que não se vencem. Muitas vezes, repetições de erro, dívida em cima de dívidas, negligências negligência espiritual e comparação. Querido, essa estratégia não funciona mesmo. Às vezes nós estamos repetindo os mesmos erros porque achamos que, infelizmente, esse erro está difícil demais de resolver.
dívidas em cima de dívidas. Às vezes, você não se coloca um limite nas suas dívidas e fala: "Ah, não, Deus proverá". Não, Deus proverá quando você age consciente, ligado com o céu. Se Deus te deu um respaldo, ok, mas se Deus não te deu, você vai sentir no seu coração que você está agindo por sua força. Negligência espiritual. Eu tenho orado, eu tenho consagrado as minhas ofertas, os meus dízimos, eu tenho ofertado, ou eu tenho negligenciado? Comparação, eu tenho feito comparação da minha vida financeira com a vida do meu irmão, até mesmo com o ímpio. Queridos, eu já ouvi pessoas falarem: "Ah, o ímpio é isso, o ímpio é aquilo", esquece que a palavra de Deus diz que nós não temos que invejar a prosperidade do ímpio. É triste, mas isso acontece. Será se no fundo do seu coração você não está fazendo comparações? Ok. Vamos vencer o espírito na mente e na prática. Vamos começar agora com o espírito. Consagração, dízimo, gratidão, renúncia ao orgulho, confiança em Deus. O espírito, sua aliança com Deus. Como vai sua aliança com Deus nas finanças? Ore antes de tomar qualquer decisão financeira. Eu quero dizer é isso, não é só o que você está ofertando, não é só. Você pode estar dizimando corretamente, mas a sua aliança está sendo ali compartilhada com o Senhor, o que você está fazendo com ela. O Senhor, Ele quer estar em tudo conosco. Quando fazemos uma aliança com Deus, não é uma aliança separada. Não, aqui eu tenho, aqui eu não tenho. Não, não é isso, não funciona. Eh, o Senhor, Ele quer consagrar tudo o que nós entregamos nas nossas mentes, nas no na das nossas finanças, no altar dele, o que entra, o que sai, ou até mesmo aquilo que ele vai nos entregar e nós já devemos consagrar ele. Igual quando você tem uma filha, um filho que você ora por um esposo, você está consagrando ali aquele casamento no altar, assim as finanças, até mesmo que Deus trouxe no seu coração uma bênção que ninguém sabe, mas já tem o que consagrar no altar de Deus. Não é só o dízimo e oferta. Sim, o propósito é a consagração dos dízimos e as ofertas, mas as minhas finanças, as minhas contas, os meus orçamentos, tudo aquilo que depende de finança, eu tenho que estar consagrando. E eu quero dizer, querido, algo importante. Nós temos que estar renunciando a Mamon todos os dias da nossa vida, porque ele age também, trazendo avareza na nossa vida, trazendo escassez. E como ele faz para trazer glamour aos filhos das trevas? E às vezes Deus permite que esse glamour financeiro venha às nossas vidas, nós também temos que renunciar, para quando Deus abençoar, nenhuma ação desse principado, desse príncipe do inferno, que faz parte dos 7 príncipes, venha tocar naquilo que Deus está nos entregando, nos entregando. Então declaro: o dinheiro não me governa. Jesus é meu Senhor. E eu declaro a palavra com fé. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vencerei o que quer me vencer, porque Cristo já venceu o mundo. Ok? Então, trabalhamos agora com o nosso espírito e agora vamos para a nossa mente. Como está a sua mentalidade? Como está a sua mente? O que você tem declarado?
Você tem feito declaração de fé ou declarações de derrota? Não, não tem saída. Não tem saída. Querido, não existe isso para a vida do cristão. Ontem mesmo nós ouvimos esse versículo lá em Lucas 37. Para Deus não haverá nada impossível. Para Deus tudo é possível. Então eu escutei um testemunho de uma pessoa que estava devendo era milhões um dia desse. Ao vivo que eu fui na administração. Só que a administração não era de finanças, ele só citou. E Deus fez ele falir várias vezes, porque ele não estava com a vida no altar de Deus. Enquanto ele não consertou tudo, ele veio do nada, querido. E hoje Deus levantou ele, um grande homem, mas ele faliu 3 vezes, com milhões. E a primeira vez que ele estava saindo, que ele recebeu era 28 mil. Ele disse que não fazia nenhum sinalzinho naquele que estava devendo. E hoje, para a honra e glória do Senhor, ele não deve nada. Ele tem uma empresa, tudo funciona bem. Mas o que funciona muito bem é o ministério dele e de sua esposa, a 1.000 por hora. O casamento dele era derrotado, as finanças derrotadas. E Deus falava mesmo para ele: olha, você vai prosperar, mas eu vou te falir se você não colocar a sua vida no altar. Então, querido, Deus já tem um caminho preparado para mim e para você. Deus já tem. Eu não preciso me preocupar, eu não preciso correr atrás, sabe? E no momento em que as coisas pareçam que está difícil, eu convido você a trazer à sua mente, como diz a palavra de Deus, trazer à memória aquilo que te dá esperança. Traga os testemunhos que você já viveu nessa área. Que eu sei que nós temos muitos, mas quando algo vier nessa área, traga aquilo, aquela conta difícil que Deus pagou para você, aquele algo impossível que Deus pagou para você. Amém? Deus já fez antes e Ele fará de novo. Renove sua mentalidade sobre o que você pensa sobre o dinheiro. E não sobre ter muito ou ter pouco, mas é sobre saber o que Deus sempre proverá, o necessário no tempo certo. Eu acredito, querido, que Deus nunca vai nos entregar algo se nós não tivermos, como que eu posso dizer, tivermos preparado para receber. Receba essa chave profética aí. Trocar mentiras por verdades da palavra de Deus. Então, tudo aquilo que esse espírito maligno, esse principado maligno, que veio direto do inferno, Mamon, quiser jogar coisas na sua mente, você diga, enfrente ele com as verdades de Deus. Jesus já venceu por mim. É isso que eu estou passando, Jesus já venceu. Tudo, querido, o que eu estou passando, Jesus já venceu. Eu só preciso tomar posse e consciência disso, porque a fé é a fé que vai mover, é a fé que move o céu sobre as nossas vidas, sobre as nossas cabeças, sobre a nossa família, sobre tudo que temos. É a fé, amém? Então vamos na prática. Planejamento. Na outra mensagem passada, eu falei, acredito, sobre planejamento. Aí, de repente, você diz de novo planejamento. Sim, querido, planejamento. Muitas vezes, nós achamos que fazemos planejamentos e furamos o planejamento igual uma dieta. Você faz a dieta, aí algo... Eu confesso, se eu fizer dieta, eu furo. Eu só não furo o jejum. Mas é como uma dieta, quando você pensa, se você deixar se levar pelas emoções, que é no caso da dieta, você vai quebrar
ali o seu planejamento. E não, eu posso encaixar aqui, ali, não, querido. Não vá nessa. Isso é cilada, isso é mamon, isso é coisa do inimigo. Sabedoria. O princípio da sabedoria nós vimos ontem. É o temor ao Senhor. E Ele vai nos ensinar tudo, como administrar, o que fazer, como gastar, como ofertar, como abençoar, sabe? Eu recebi algo de Deus para abençoar uma pessoa, e eu falei, mas Deus, essa pessoa está no Brasil, mas Deus, isso aqui é tão pouquinho, e eu vou fazer isso hoje, porque está direto na minha cabeça. Eu não fiz ainda, porque eu achei que era pouco que o Senhor está fazendo, essa pessoa está no Brasil, e eu falei, o que que ele vai fazer com isso aí? Aí Deus falou assim, uai, quem sabe veio na minha mente um lanche na McDonald's, que eu nem sei, né? Mas a gente tem que obedecer. Então, muitas vezes eu poderia, para fazer bonito, tirar de onde não existe e querer fazer mais. Mas se Deus falou X, é X. Vamos obedecer. Vamos obedecer. Amém? A prática é isso. É planejar, é praticar, é ter sabedoria, é praticar na palavra de Deus, é orar antes de gastar, é orar realmente. Deus falou ofertar? Ok, é isso? É isso. Então vamos ver na prática ações visíveis. Anote tudo, o que entra e o que sai. A clareza financeira é um ato de responsabilidade e vai muito além, é um ato de fé, é um ato de fé. Antes de comprar, ore 24 horas, querido, vai passar o desejo. Se não for de Deus, vai passar. Vai passar. Confesso para vocês que eu estou fazendo, vai passar. E às vezes não precisa nem nas 24 horas, quando você chega em casa, o negócio nem se lembra mais. Aí você diz assim: eu preciso mesmo disso? Precisa. Deixa o Espírito Santo te responder. Busque a sabedoria e o conhecimento. Aprenda a lidar com recursos que você tem. Não o que está voando, não. Se for preciso, peça ajuda a uma pessoa que entende de finanças para ajudar essa parte burocrática, para lhe ajudar. Estude princípios financeiros com bases bíblicas. Ore e honre compromisso, mesmo que os pequenos. Que muitas vezes a gente tem a tendência de honrar os grandes e os pequenininhos vai ficando para depois. Mas a nossa fidelidade tem que ser nos detalhes e nas coisas pequenas, assim como Deus diz: te colocarei num pouco, como te colocarei no muito, né? E aí o Senhor vai nos honrar. A chave profética de hoje para a sua vida e para a minha vida, eu já recebi, tá, querido? A fé é a semente que vence a terra da escassez. A fé é a semente da terra, a semente que vence a terra da escassez. O que está em escassez na sua vida financeira? Eu quero dizer para você, repita: eu vencerei o medo da escassez. Eu vencerei o histórico de dívidas e as falhas que tenho cometido. Eu vencerei a vergonha de não conseguir. Eu vencerei a mim mesmo, porque Cristo vive em mim e a força dele me levanta, me leva a vencer. Hoje eu entro no território de saúde financeira saudável.
Meu coração é governado pelo céu e meu bolso é consagrado ao reino. Imagine, querido, o seu bolso é consagrado ao reino. Nenhuma crise me vencerá, porque eu sou filho e filha do Deus que já venceu tudo por mim. Amém? Eu quero fazer uma oração de fé com vocês agora. Pode ser de olho aberto mesmo, porque é para ficar bem atento. Vou fazer pausadamente, que é para entender, tá bom? Senhor meu Deus, tantas vezes eu me senti vencido. Cite a sua situação. Pelas contas, pela ansiedade, pelas limitações, pelos medos. Mas hoje eu me alinho com a tua verdade. Tu venceste o mundo e eu posso todas as coisas em ti. Eu entrego minha mente, minhas emoções, minha vida financeira. Renuncio à influência de Mamon, da escassez, da vergonha e do medo. Eu recebo a tua paz, eu recebo a tua força, recebo a sabedoria para administrar, para prosperar e para honrar o teu nome com cada centavo que passar pelas minhas mãos. A partir de hoje, Senhor, eu vencerei o que quer me vencer, porque o vencedor vive dentro de mim. Jesus Cristo. Amém. Amém, querido. Que Deus abençoe e que o Senhor possa, no nome poderoso de Jesus, prosperar essa ministração no coração de vocês. Em nome de Jesus, Ele já falou meu coração. Antes de falar com vocês, o Senhor já falou comigo. E eu coloquei já no altar de Deus, já alistei e creio que sou livre para viver uma saúde financeira saudável, alinhada com os céus, com o trono de Deus, com o altar de Deus. E da mesma forma, eu abençoo a vocês para viver da mesma forma, em nome de Jesus. Amém. E obrigado, Senhor, pela oportunidade de trazer essa palavra para os teus filhos. Em nome de Jesus. Amém.